Olá, alunos, tudo bem com vocês? Alunos e alunas do Estado do Paraná. Eu novamente aqui, professor Paulo Brito, pedindo licença para vocês para a gente ter mais essa aula de História. Antes de começar a nossa aula, aquele recado que você já sabe, hein? O registro de frequência no Classroom ele mudou. É importante que você clique no link número 1, realize a atividade obrigatória, envie para o seu professor e garanta assim a sua presença. Bem importante que vocês façam isso, hein, moçada? Pessoal, na aula de hoje, nossos objetivos, compreender o processo de instalação das ditaduras na América Latina. Não houve somente ditadura aqui no Brasil, outros países da América Latina também passaram por esse processo de ditadura e a gente então vai compreender esse processo de instalação dessas ditaduras. Analisar as características dessas ditaduras latino-americanas, que aconteceram aí tanto na América do Norte, com o México, na América Central, e a gente vai olhar principalmente os casos aqui da América do Sul também, Argentina, Chile, vamos olhar um pouquinho algum caso ali na América Central para entender que essas ditaduras elas ocorreram dentro do mesmo contexto histórico e político que o mundo vivia na época. Caracterizar a luta pela democratização e pela redemocratização nos países que viviam sobre esse processo ditatorial aqui na América. Beleza? Pessoal, na aula da semana passada, na nossa última aula, aliás, a gente viu o regime militar brasileiro, principalmente nos dois últimos presidentes ali, que marcam a abertura política do Brasil, o Geisel e o João Batista Figueiredo. A gente viu também a luta pela redemocratização aqui no Brasil, através da campanha, por exemplo, Diretas Já. A gente viu sobre a lei da anistia, que permitiu o regresso de presos políticos para o Brasil, de exilados políticos para o Brasil. Então esses foram os nossos conteúdos na última aula, Daí na aula de hoje a gente vai estudar então o golpe militar na Guatemala, um dos primeiros golpes instalando ditaduras aqui na América. Então a gente vai ver aí o golpe militar na Guatemala, a instalação da ditadura na Argentina aqui, os nossos vizinhos, os nossos irmãos sul-americanos, as instituições de repressão, como que essa repressão aconteceu na Argentina, a própria ditadura militar na Argentina e a Operação Cóndor. Então a gente vai dar uma olhada nesses conteúdos durante essa aula de história, beleza? Pessoal, o caso da Guatemala, um país da América Central, um dos primeiros países que vai ter a ditadura aqui na América, na América Latina como um todo. Então, em 1954, esse golpe militar que vai ser dado na Guatemala, ele serviu de uma experiência, ele serviu como um golpe experimental da intervenção dos Estados Unidos no continente americano, promovendo uma campanha de terror no país com ações armadas e a intensa propaganda. Vale lembrar que, pessoal, que nós já estudamos com o fim da Segunda Guerra Mundial, o mundo passa a viver a Guerra Fria, essa bipolarização entre Estados Unidos, do modelo capitalista, e a União Soviética, do modelo socialista. E a disputa por áreas de influência entre essas duas superpotências aí que protagonizaram a bipolaridade da Guerra Fria. Então, quando os Estados Unidos percebiam uma movimentação ou talvez uma possível ameaça dos regimes socialistas, eles então interviam, faziam essa interferência apoiando esses golpes militares na América. Na década de 1950, estima-se que apenas 2% da população de Guatemala, eles controlavam o recurso natural do país, em associação com empresas dos Estados Unidos. Cito aqui para vocês a United Fruit Company, como uma dessas empresas. E daí, em 1951, a Guatemala elege o seu primeiro presidente comprometido com as reformas sociais. Bom, reforma social, reforma de base, está falando aí de algo que possa estar relacionado com a União Soviética. Isso faz acender um sinal amarelo nos Estados Unidos. Opa, a Guatemala elegeu um presidente que está falando de reformas sociais. Lembram que aqui no Brasil, o João Goulart falava também das reformas de base e sofreu um golpe em 1964, O que o presidente eleito vai propor? O Arbenz, ele vai propor um projeto de reforma agrária. Bom, reforma agrária a gente sabe que é uma das questões defendidas aí, então, pelo regime socialista, pelo regime da União Soviética, E ele passa, portanto, o presidente da Guatemala a ser atacado pelas elites locais contrárias a esse processo de reforma agrária,
John Foster Dulles, então secretário de Estado dos Estados Unidos, e seu irmão Allen Dulles, agente da CIA, convenceram o governo norte-americano de que Arbenz, presidente da Guatemala, era um comunista perigoso. O golpe aconteceu em 1954, quando então o presidente Arbenz considerou desapropriar áreas improdutivas da United Fruit. Então ele considera fazer essa desapropriação, pegar as terras dessas empresas e destinar para a reforma agrária. Então ali é o estopim para esse golpe militar na Guatemala. Em junho de 54, o presidente Arbenz vai ser deposto pelo coronel Cartilhos Armas e por outros militares, com o apoio, claro, dos Estados Unidos e o exílio de Arbenz, ex-presidente da Guatemala. Ao saber desse golpe, o poeta chileno Pablo Neruda teria chamado o novo governo da Guatemala de República de Bananas, em referência à economia local, que era uma economia que produzia bananas, né? Mas também, principalmente, em desrespeitos às instituições republicanas, porque a Guatemala levou um golpe e as instituições, judiciário, legislativo, não se opuseram a esse golpe. Então, Pablo Neruda cria essa expressão que a gente conhece nos dias de hoje como República de Bananas, né? O termo, então, ele se populariza aí para designar os governos de fachadas na América, esses governos que foram governos que assumiram o poder através de golpe e que tinha aí uma relação muito próxima com os Estados Unidos, né? Trago aqui para vocês essa obra bem interessante, é um mural do Diego Rivera. Diego Rivera, ele é um pintor muralista mexicano. A obra se chama A Gloriosa Vitória. Então a gente tem o Dulles, os irmãos Dulles aqui apertando a mão do presidente que vai ser colocado no poder com o golpe em cima do Arbenz. Então aqui eu tenho o irmão Dulles com os dólares no bolso, aqui o outro irmão Dulles, um era secretário de Estado dos Estados Unidos, o outro era membro da CIA, e veja que aqui eu tenho uma bomba, e a bomba é o rosto do presidente dos Estados Unidos. Então foi uma maneira que o Diego Rivera encontrou para denunciar esse golpe, né? Veja que a população aqui está contrária ao golpe, mas nada pode fazer, a produção de banana, a República das Bananas, e a religiosidade, a Igreja Católica abençoando esse projeto, esse golpe que estava em curso na Guatemala. Uma obra bem importante, uma obra bem representativa desses regimes militares que aconteceram aqui na América, né? Pessoal, a gente vai fazer a primeira atividade. Tem um texto que a gente possa ler, né? No caso da Guatemala, vou ler junto com vocês, no caso da Guatemala em 1954, teria sido difícil, de fato ridículo, para o governo norte-americano alegar que os Estados Unidos estavam ameaçados de destruição, porque um governo reformista moderado tentou expropriar terras inexploradas da United Fruit Company para transferi-las para camponeses miseráveis. Mas as coisas apareceram a uma nova luz quando o governo Eisenhower, dos Estados Unidos, anunciou que a Guatemala era simplesmente um posto avançado da Internacional Comunista. Então os Estados Unidos percebiam isso, né, ou diziam isso. Uma base avançada para uma superpotência armada nuclearmente com amplo recorde de brutalidade. Quando a União Soviética invadiu a Hungria, 2 anos depois, ela recorreu a uma retórica essencialmente igual. Os líderes soviéticos não tiveram nem a originalidade de mudar o registro, a doutrina de Khrushchev foi simplesmente uma transposição da doutrina de Eisenhower, presidente dos Estados Unidos. Então é um texto que traz aí essa problematização sobre o golpe na Guatemala, né? Atividade, considerando o contexto internacional do pós-guerra, os 2 fatos comentados no texto permitem que se nota a utilização ideológica da Guerra Fria para justificar. Temos as alternativas, vou deixar um tempo as alternativas na tela e a gente volta com a correção daqui a alguns instantes. Beleza, moçada? Aguardo vocês aqui, hein?
Pessoal, voltamos aqui com a correção, né? Então a gente tem a pergunta, considerando o contexto internacional de pós-guerra, os dois fatos comentados no texto, o texto que a gente leu juntos, permite que se note a utilização ideológica da Guerra Fria para justificar as agressões internacionais diretas das superpotências efetivadas no interior de seus respectivos blocos de poder. Uma questão que demanda um pouquinho de interpretação, mas lendo a questão, trazendo aí as referências que a gente tem sobre o estudo da história, a gente consegue respondê-la, né? Agora a gente vai falar um pouco sobre a ditadura na Argentina, né? Então, em 1962, pela quarta vez na sua história, os militares argentinos tomam o poder através de um golpe. Então, a Argentina tem uma história aí no século XIX, no século XX, muito turbulenta com relação a esses golpes, né? Aconteceu em 1930, 1943, 1955, né? Em 1955, o golpe colocou na ilegalidade o partido do Movimento Nacional Justicialista, que era organizado por Juan Domingo Perón, um partido chamado de peronista, né? Os políticos que faziam parte desse partido eram os peronistas. O quinto golpe de Estado na Argentina aconteceu em 1966, dando origem a uma ditadura que vai permanecer no poder até 1973, em um movimento denominado Revolução Argentina, com o apoio, claro, dos Estados Unidos. Essas ditaduras militares que se estabelecem aqui na América, havia o apoio, contava com a intervenção dos Estados Unidos devido a esse contexto da Guerra Fria, lembrando, né, que a Revolução Cubana, o êxito da Revolução Cubana em instalar o socialismo em Cuba, fez com que os Estados Unidos temessem a expansão do socialismo por toda a América. Então eles passam a apoiar, passam a intervir nesses regimes militares. Em 1969, aconteceu na cidade de Córdoba, um movimento chamado Cordobaço, né, que foi uma insurreição popular, mostrando a insatisfação da população argentina. Foi convocado a novas eleições e o candidato peronista Héctor Cámpora saiu-se vitorioso. Ele prometeu anistiar os presos políticos e convocou novas eleições, vencidas por Perón com 62% dos votos. Juan Domingo Perón, que era um líder populista com uma grande popularidade dentro da Argentina, ele falece no primeiro ano do seu governo, e quem assume a presidência do país, da Argentina, é a esposa e vice-presidente do Juan Domingo Perón, a Estela Martínez Perón, conhecida como Isabelita, a Isabelita Perón. Ao assumir o cargo, a Isabelita se aproxima ainda mais das alas conservadoras e militares, na tentativa de manter o seu governo, né? A esquerda, que já não reconhecia a Isabelita como herdeira do peronismo, herdeira das lutas sociais peronistas, formaram então guerrilhas e passaram também a criticar o governo da Isabelita Perón, essas guerrilhas conhecidas como montoneiros. 3 anos depois, a presidente vai sofrer um golpe de Estado, um golpe militar, e foi afastada do poder em 1966, dando origem então a essa ditadura, mais uma ditadura na Argentina, né? Trago aqui para vocês essa foto, mais um documento histórico interessante para a gente analisar, né? O Juan Domingo Perón e a sua esposa e vice-presidente da Argentina, Estela Martínez Perón, conhecida como Isabelita. Então, lembrando aí que o Perón ganha as eleições, assume a presidência, falece no seu primeiro ano de governo, a Isabelita assume e é ela que vai sofrer o golpe em 1966, né? Com a deposição da Argentina, uma junta militar assume o poder e essa junta militar, com representantes dos três poderes, né, da aeronáutica, do exército e da marinha, passa a governar a Argentina, indicando o presidente da Argentina, geralmente um desses três que compunham essa junta militar. O regime vai perseguir, vai torturar, vai desaparecer com os opositores políticos, né, que é uma prática comum nos regimes militares agora no século XX, quando eles aconteceram na América, e muitas mortes ocorriam de maneira chocante, né, como, por exemplo, o voo da morte. Quando a aeronáutica, os aviões da aeronáutica argentina, eles jogavam os prisioneiros no Rio do Prata, né, sobrevoavam ali com seus aviões e jogavam esses prisioneiros. Outra prática comum na Argentina era o sequestro de bebês e recém-nascidos de mães consideradas opositoras ao regime, né? Então, quando ela ia dar à luz a essas crianças, os médicos diziam que a criança havia nascido sem vida e eles destinavam essas crianças para a adoção de famílias mais conservadoras na Argentina. Então, essa questão dessa perseguição,
que ocorre não só na Argentina, mas em outros países, traz aí as marcas da violência física, da violência psicológica, da violência civil que a ditadura faz nesses países. A gente vai fazer um quiz agora, muito tranquilo o quiz também, ó, sobre a instalação dos regimes militares na América. Podemos afirmar que... Vocês vão ler a alternativa, vou deixar um tempo na tela e quando a gente voltar a gente corrige junto, beleza? Aguardo vocês.
Galera, voltamos aqui, hein? Vamos aqui, ó. Então, sobre a instalação dos regimes militares na América, podemos afirmar que houve um equilíbrio de força entre Estados Unidos e União Soviética com a divisão dos países latino-americanos? Não, a gente sabe que o único país que se alia à União Soviética aqui na América é o regime cubano. Seguindo o exemplo cubano, que havia implantado o socialismo, alguns países da América obtiveram êxito na revolução com a União Soviética? Não, né? Quem vai obter êxito no golpe acaba sendo os Estados Unidos. Temendo a expansão do regime socialista na América, os Estados Unidos passam então a apoiar e financiar as instalações de ditaduras na América. Acredito que você tenha marcado essa, né? Sobre o conceito de autodeterminação dos povos, a América manteve-se neutra no conflito? Não, né, gente? Resposta correta, letra C. Tenho certeza que você acertou essa resposta. Você é estudante da Rede Paranaense. Pessoal, a ditadura na Argentina, né? Como eu disse a vocês, ela foi governada por uma junta militar com representantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, que indicavam o presidente. E daí foi criado por essa junta um código, né, um estatuto com valor jurídico superior à Constituição. A gente sabe que a Constituição é a nossa carta magna, né, ela é a lei das leis, ela está acima das jurisdições estaduais, municipais. Porém, o governo argentino, o governo ditatorial argentino, cria esse código, né, cria esse estatuto com valor legal superior à Constituição. Os poderes executivo e legislativo se concentravam na mão do presidente, então não havia discussão democrática na proposta de leis. E na área econômica se intensificavam as medidas neoliberais, como, por exemplo, a abertura ao capital estrangeiro, né? Tomando empréstimos volumosos, assim como o Brasil, como a gente viu na aula passada, expandindo a sua dívida externa. A gente vai falar das mães e avós da Praça de Maio. Acredito que vocês já tenham ouvido falar desse movimento. É um dos movimentos de contestação, é um dos movimentos de lutas mais conhecidos aqui na América. É o movimento de mães e avós da Praça de Maio. Então, a lei argentina ela proibia reuniões com mais de 3 pessoas em espaços públicos, coibindo, assim, os protestos. Então, um grupo de mulheres, em abril de 1977, reuniu-se na Praça de Maio. A Praça de Maio ela fica em frente à Casa Rosada, que é sede do poder argentino, para protestar contra o regime militar e queriam ter notícias dos seus filhos e netos desaparecidos durante a ditadura militar. Nesse primeiro protesto, a polícia argentina dispersou o movimento, porque a lei proibia essa reunião de mais de 3 pessoas em espaços públicos, né? Mas essas mães não desistiram de lutar para saber onde estavam seus filhos e os seus netos, né? Elas voltaram na semana seguinte e, ao invés de ficarem paradas em frente à Casa Rosada, elas começaram a circular pela praça, desconfigurando assim uma reunião com mais de 3 pessoas. E passaram então semanalmente a se reunir na praça e cobrar do governo o paradeiro dos seus filhos e netos desaparecidos durante a ditadura militar argentina, né? Em 1978, a gente teve a Copa do Mundo acontecendo na Argentina e o movimento das mães da Praça de Maio ganhou uma repercussão internacional, porque né, vem a imprensa do mundo todo cobrir a Copa do Mundo e passaram então a ver essas mães, essas avós se reunindo com cartazes com as fotos de seus filhos e netos, exigindo do governo argentino o paradeiro dessas pessoas, chamando, portanto, a atenção da comunidade internacional para esse movimento, dando uma visibilidade a esse movimento, além da própria Argentina, né, a história das mães e avós da Praça de Maio chegaram aí no mundo todo. Trago aqui para vocês uma foto, em 1982, elas se reúnem até os dias de hoje, semanalmente, para protestar, para procurar notícia dos seus filhos. Então aqui está as mães e avós da Praça de Maio, nessa imagem histórica para que a gente possa trabalhar, né? Guerra das Maldivas e o fim da ditadura. Em 1982, o governo argentino entrou em uma guerra pela posse das Ilhas Malvinas. As Ilhas Malvinas são ilhas localizadas aqui na América do Sul, porém são possessões inglesas, né? Uma questão geopolítica, uma questão de navegabilidade. Então, em 1982, a Argentina entra nessa guerra contra a Inglaterra. O poder bélico da Inglaterra era maior que o poder bélico da Argentina e a perda da Argentina na Guerra das Malvinas leva a esse desgaste desse regime militar, que então vai convocar eleições em 1983, vencidas pelo então candidato de oposição, Raul Alfonsín. Trago aqui um mapa, né, para a gente
perceber as Malvinas. As Malvinas ficam mais aqui ao sul da América do Sul, né? Vejam que a Inglaterra está aqui, então ela é geograficamente mais próxima da Argentina, porém é um importante ponto geopolítico na navegação mundial, né? Aqui no contorno da América do Sul. Então essas ilhas são posses da Inglaterra, né? A Inglaterra vai enviar navios de guerra, vai vencer essa guerra com facilidade, e a guerra ocorreu entre abril e junho de 1982, beleza? Gente, foco no vestibular, foco no Enem, né? Vamos aqui fazer um exercício. Os regimes ditatoriais que se estabeleceram na Argentina e no Brasil foram marcadas pela entrada dos militares aos governos republicanos por meio de golpes de Estado, rompendo com padrões institucionalidades políticas. Em relação ao impacto da ditadura no âmbito nacional, diferentes autores coincidem em assinalar que o objetivo primordial desses governos foi, de fato, reordenar e disciplinar a sociedade. Então aqui a gente tem, no que se refere às ditaduras militares no Brasil e na Argentina, com a conduta política disciplinar, a sociedade foi de... Vou deixar um tempo, analisem as respostas e a gente volta com a correção.
Pessoal do terceiro ano, voltamos aqui com a correção, né? Então, no que se refere às ditaduras militares do Brasil e da Argentina nos anos de 1970, a conduta política para disciplinar a sociedade foi de... Então, como resposta correta, eles reprimiam o movimento sindical e operário, né? Vejam que a letra diz que construíam bases para um diálogo democrático. Não há democracia durante uma ditadura, né? Seja ela qual ditadura for. Apoiar mobilização de políticas de massa? Não, eles coibiam essas políticas de massa, né? A gente viu que aqui no Brasil era coibido, na Argentina não se podia reunir mais que 3 pessoas em espaços públicos. Assegurar a livre manifestação de pensamento? Não, né? Assegurar a liberdade de ação dos partidos políticos? Também não. Vejam que é uma questão que, numa interpretação, a gente resolve bem tranquilo e você garante aí essa questão no teu vestibular e no seu Enem. Beleza? Pessoal, a gente então estudou nessas aulas os regimes que foram instalados aqui na América, a gente analisou o caso da Guatemala, a gente analisou o caso da Argentina, como que houve essa intervenção norte-americana nesses regimes, então tanto na Guatemala como na Argentina, assim como foi comum em outros regimes da América, né? O contexto da Guerra Fria, é importante você sempre lembrar desse contexto da Guerra Fria, dessa bipolaridade que existia no mundo, e como lembrar também aí da questão da Revolução Cubana e o temor que os Estados Unidos tinham que a Revolução Cubana pudesse se expandir para outros países aqui da América, ameaçando a sua hegemonia no continente, né? A luta pelo restabelecimento das democracias, a gente viu aí a questão das mães e avós da Praça de Maio, na Argentina, um movimento que ganhou uma visibilidade internacional, principalmente aí com a Copa do Mundo em 1978 na Argentina, e elas se reúnem até os dias de hoje. E estudamos também a Guerra das Malvinas, né? Essa oposição entre a Inglaterra e a Argentina, essa guerra provocada pela Argentina na disputa pelas ilhas de Malvinas, vencidas aí pela Inglaterra. Na próxima aula a gente vai estudar a ditadura no Chile e também alguns processos aí de luta contra a ditadura que aconteceram aqui na América. Beleza? Tenham uma excelente semana, fiquem bem, se cuidem, permaneçam em casa se possível, lembrem de usar as máscaras quando saírem, álcool em gel. Se Deus quiser, logo logo estaremos todos juntos. Beijo grande do professor Paulo e até a próxima, moçada.